tarde! Hoje nós vamos falar o que foi o cangaço, onde aconteceu, quando aconteceu e as visões sobre esse assunto. Também vamos falar sobre as principais características sobre esse movimento. Entre o final do século XIX e o início do século XX, ocorreu o cangaço, um movimento de banditismo na região semiárida do Nordeste brasileiro. O termo cangaço vem da palavra canga, que era um pedaço de madeira que prendia os bois ao veículo. Dessa forma, ele compara o peso que os bois levavam com os apetrechos que os cangaceiros carregavam. O movimento do cangaço aconteceu enquanto os coronéis eles governavam o Nordeste do Brasil, enquanto a população passava por muita fome e miséria. Assim, os cangaceiros, para garantir sua sobrevivência lá, eles cometiam vários crimes, violência contra as pessoas de lá. Esse movimento teve duas faces. Uma delas acredita que o cangaço foi um grande movimento na luta contra os coronéis opressores. Já a outra face acredita que foi um grande crime organizado sem nenhuma orientação política ou social. Os cangaceiros eram conhecidos por cometer diversos crimes, como roubo, assalto, estupro, e também eles eram divididos em dois grupos. Os cangaceiros satisfatórios, que eram aqueles cangaceiros que eram contratados por fazendeiros, e também os cangaceiros independentes, que eles praticavam os crimes por conta própria. O maior e mais famoso grupo de cangaceiros foi liderado pelo Lampião, que é famoso até os dias de hoje, em vários museus de cangaço, e ele é bem reconhecido pela sua história. Bom, em 1938, a maior parte do seu grupo foi condenado por tropas de governo, e os que sobreviveram, eles foram decapitados depois, sendo que todos acabaram mortos, decapitados, assassinados, todos foram contra a população, não restando nenhum. E com isso nós chegamos à conclusão que o cangaço é um movimento de banditismo que ocorreu no final do século XIX e no século XX, no Nordeste brasileiro. Esse movimento tem duas visões. Uma visão que as pessoas acreditavam que ele foi feito propositalmente e outra visão que as pessoas achavam que ele era apenas uma forma de resistência. Agora que nós já falamos sobre os princípios do cangaço, vamos aprofundar mais nesse assunto em uma videoaula, explicando com mais detalhes. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o cangaço, um movimento social que ocorreu no Nordeste do Brasil entre os séculos XIX e XX. Os cangaceiros eram grupos de homens armados que viviam em bandos e se deslocavam pelo sertão nordestino. Esse movimento surgiu principalmente por causa das condições difíceis da população da região, como pobreza, fome, violência e a concentração de poder nas mãos dos grandes fazendeiros. O surgimento do cangaço tem a ver com as dificuldades sociais do Brasil no final do século XIX, depois da proclamação da República no Brasil. No Nordeste, muitas pessoas viviam em situações precárias, enfrentando seca, fome e desigualdade social. E aí começaram a surgir grupos armados que percorriam o sertão. Alguns buscavam resistir às injustiças e tentar mudanças à realidade da população. Os cangaceiros eram muito conhecedores da caatinga, das plantas e dos alimentos da região, por isso conseguiam sobreviver no sertão por muito tempo. Eles viajavam armados com espingardas, facas e punhais, saqueando fazendas e enfrentando autoridades. Algumas pessoas viam os cangaceiros como símbolos de força e proteção contra os abusos dos coronéis, mas outras tinham medo deles, pois também podiam cometer crimes e ataques contra vilas. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, chamado de Rei do Cangaço, o Senhor do Sertão. Ele liderou um dos bandos mais conhecidos entre as décadas de 1920 e 1930 e percorreu vários estados do Nordeste. Ao seu lado estava com Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, considerada a rainha do cangaço e uma das primeiras mulheres a participar do movimento. O fim do cangaço começou em 1938, quando Lampião, Maria Bonita e parte do seu grupo foram mortos em uma emboscada na emboscada de Ângico, no estado de Sergipe. A maioria do grupo de Lampião foram mortos por tropas do governo e os que restaram acabaram executados. Essa operação ocorreu durante o governo de Getúlio Vargas. Após a morte de Lampião,
outros cangaceiros, o movimento foi enfraquecendo e acabou desaparecendo por volta de 1940, marcando o fim do cangaço no Brasil. Bom, agora vamos finalizar com um poema do livro Lampião e Lancelote. Agora lhes apresento um grande cangaceiro, nascido em nosso país, leal e bom companheiro. Para uns foi criminoso, para outros justiceiro. Criado nas terras secas, vaqueiro trabalhador, cuidava de um ralo gado, com coragem e com valor. Seu nome era Virgulino, mas um dia veio a dor. Ao ver seu pai baleado, ele partiu para a vingança. À frente dos cangaceiros, se pôs logo em liderança. Bando de cabras armados, ao inimigo com ganância. Com este bando temido, atirava igual canhão. Com seu rifle poderoso, tornava a noite um clarão. Por isso, orgulhoso, se chamou Lampião.